Vamos dar início agora ao estudo da potência elétrica em circuitos trifásicos. Tá? Da mesma forma que nos circuitos monofásicos a gente tinha potência ativa, reativa, fator de potência, triângulo de potência, né? Em circuitos trifásicos também tem. Tá? Então vamos começar pelo mais simples, que é quando a gente tem a carga equilibrada, ou seja, a gente tem três impedâncias idênticas. Vamos iniciar com a carga em triângulo aqui. Então, o que a gente sabe da carga em triângulo? Que cada impedância está submetida à tensão de linha, né, e por ela vai passar a corrente de fase. Certo? Então, a gente tem três impedâncias idênticas, né, de módulo Z e defasagem φ. Então, como é que vai ficar isso daí? A potência unitária em cada impedância vai ser o quê? A tensão de linha que está aplicada nessa impedância multiplicado pela corrente de fase. Certo? Então, é o que a gente vê aqui. A potência é a tensão de linha vezes a corrente de fase vezes o cosseno φ. Esse φ aqui é o mesmo da impedância aqui, que corresponde à defasagem entre a tensão e a corrente. Aqui a gente somou ele três vezes, por quê? Porque a gente tem três impedâncias. Então, aqui é a potência unitária de cada impedância. E aí, o que a gente faz então? Não é usual trabalhar com a corrente de fase. Por quê? Porque a corrente de fase ela passa dentro da impedância. E a corrente de linha, pode ser medida do lado externo da carga. Então vamos substituir lá naquela fórmula a corrente de fase pela corrente de linha. Então a gente tem isso aqui, né? Esse 3 foi multiplicado porque as três parcelas são iguais. Aqui onde é corrente de fase, né, a gente sabe que a gente pode substituir a corrente de fase por corrente de linha dividido por raiz de 3. Aí ficou a raiz de 3 no denominador, para eliminar ela, então vamos multiplicar por 3 em cima, embaixo dessa expressão 2.13, e a gente tem aqui a equação 2.14. Então, a gente pode ver que a potência num circuito trifásico em triângulo equilibrado vai ser raiz de 3 vezes tensão de linha, corrente de linha, vezes o cosseno de φ. Certo? Então, vamos ver como é que fica para ligação em estrela agora. Agora que a gente tem a ligação em estrela, né, três impedâncias idênticas, né, estrela 4 condutores. Então, cada impedância desta está submetida à tensão de fase, né, não mais tensão de linha, igual no caso em triângulo. E a corrente de linha coincide com a corrente de fase. Então, a corrente que passa pelos condutores é a mesma que passa pela impedância. Então, como é que fica a potência total nesse caso? A gente vai somar a potência unitária das três impedâncias, então cada impedância tem a potência que é a tensão de fase vezes a corrente de linha. Né? Então a gente tem essa situação agora aqui. A potência total, a gente está somando as três, né? Que cada parcela é a tensão de fase vezes corrente de linha vezes o cosseno de φ. E aí, mais uma vez, não é usual trabalhar com a tensão de fase, em si com a tensão de linha, certo? Porque todo equipamento, é tudo especificado em tensão de linha. Então, a gente sabe que para substituir essa tensão de fase, é a mesma coisa que tensão de linha dividido por raiz de 3. Certo? Aí temos a mesma situação, esse 3 aqui é porque são três parcelas idênticas. Novamente, a raiz de 3 está no denominador, vamos multiplicar em cima e embaixo. E aí obtivemos isso aqui. Então, a gente vê que deu o mesmo resultado, né? Que é potência igual a raiz de 3 vezes tensão de linha vezes corrente de linha vezes o cosseno de φ. Nesse caso aí, então, a gente pode dizer que sempre que for impedâncias equilibradas, seja em estrela, seja em triângulo, a fórmula sempre vai ser a mesma. Né? Agora vamos ver um exercício de aplicação. Agora a gente tem aqui uma carga equilibrada em triângulo, composta por impedâncias de módulo 20, fase 30 graus. Isso aqui é dado em ohms.
Isso tudo é alimentado por um circuito de 220 volts e sequência ABC. Aí ele está querendo a potência total. Então, como a carga em triângulo, né, a gente obtém a corrente de fase primeiro. Então, aqui na corrente de fase, né, a gente pode ver que ela surge por quê? Porque você tem uma impedância submetida à tensão de linha e por cada impedância vai passar a corrente de fase. Certo? Aí a gente precisa só do módulo dela, né? Então é 220 a tensão dividido por 20, que é o módulo da impedância. Então o módulo da nossa corrente de fase é 11 amperes. Só que nós precisamos da corrente de linha. Então vamos multiplicar esse 11 por raiz de 3, a gente obtém 19,05. Agora sim, temos a tensão de linha dada pelo exercício, a corrente de linha dada por essa expressão que a gente acabou de calcular, isso o módulo, e o φ é esse 30 que está aqui na impedância. Então, jogando naquela fórmula já apresentada, né, que a potência P igual a raiz de 3 vezes corrente de linha vezes cosseno φ, joga tudo isso aqui e deu esse valor, 6.287 watts. Tá? Então, é bem simples quando a gente tem a carga em equilíbrio. Uma coisa para falar, gente, que aqui ó, ele falou que a sequência é ABC. Vamos ter em mente que a sequência de fase ela não altera o valor da potência. Certo? Ela só vai dizer a sequência de fase das tensões e das correntes, né? As que estão mais adiantadas, as que estão mais atrasadas. No entanto, a potência dissipada pela carga, aquilo que a carga consome, é a mesma. Não tem importância se é sequência ABC ou CBA. Para finalizar, vamos repetir o mesmo exercício anterior, só que com a conexão em estrela. Então, na carga em estrela, o que acontece? Cada impedância está submetida à tensão de fase e não à tensão de linha. Só que a corrente de linha coincide com a corrente de fase, ou seja, a corrente que está no condutor é a mesma que está na impedância. Dessa forma, a gente tem que a corrente de linha é a tensão de fase dividido pela impedância. Então, a tensão de fase é 127, que é a mesma coisa que 220 dividido por raiz de 3. O módulo de Z é 20. Então, fazendo essa conta, dá essa corrente aqui, 6,35. Já agora, a potência total, né, a gente aplica naquela mesma fórmula, joga esses parâmetros aí, que a gente tem 2.095 watts. Tá? Então, obviamente que em estrela a potência é menor, né? Porque a gente tem uma menor corrente de linha, né? Nesse caso. Ok? Então, na sequência, a gente vai ver a questão dos wattímetros.